Nesse momento eu gostaria de convidar o pastor Rick para nos trazer a mensagem, acompanhado aí do pastor Rock. Well, good evening. Bem, boa noite a todos. Thank you for coming again. Obrigado por retornar novamente. How many of you ladies were with my wife this morning? Quantos de vocês, mulheres, estiveram no momento com a esposa? My wife said she had a wonderful time with you. A minha esposa disse que teve um tempo maravilhoso com vocês. I wanted me to convey her thanks for you putting up with the internet connection and working with her. Então ela pediu que eu agradecesse aqueles que cuidaram das coisas lá e botaram conectado vocês com ela lá no devocional. Now you know I am the luckiest man in the world. Agora vocês sabem que eu sou o homem mais sortudo do mundo. Well, I want us to study tonight about the faithfulness of loving the world. Eu quero que todos nós estudemos nesta noite acerca da fidelidade de amar ao mundo. All of us understand that as we conduct ourselves in the world, we need to be godly. Então, tudo isso precisa ser entendido, o fato de que nós nos conduzimos a nós mesmos nesse mundo, precisamos ser piedosos, We need to be holy. precisamos ser santos, We need to reach the lost. nós precisamos alcançar os perdidos. And many times we think about going on a missions trip somewhere far away. Então, muitas vezes quando pensamos em ir a um lugar longe, distante, numa viagem missionária, Or organizing an evangelism team to go to a nearby village or city. ou mesmo organizando um time de evangelismo para ir às vilas perto da cidade, But I want to talk to you tonight about loving your neighbor, e eu quero falar com vocês acerca de amar ao seu próximo, and loving the person you work with, amar a pessoa com quem você trabalha, and showing Christ's love to maybe a family member who doesn't know e Jesus Christ. mostrar o amor de Cristo talvez ao membro da família que ainda não conhece Jesus Cristo como Salvador. When I was 16 years old, Quando eu tinha 16 anos, I bought my grandfather's car. eu então comprei o carro do meu avô. I did not have enough money to buy all of it, Eu não tinha dinheiro para comprar tudo que estava ali. so my grandfather allowed me to pay him on a monthly basis. Então, quando eu não tinha dinheiro para comprar, pagar de vez, ele me permitiu dividir a quantidade de dinheiro por vez. Until I finally paid off the vehicle. Até que finalmente eu paguei o veículo completamente. I looked each month at each payment, E eu olhava todos os meses, cada pagamento. and I was watching the amount I owed go down and go down. Então eu ficava olhando a quantidade que eu devia descendo, decrescendo e decrescendo. When I gave my grandfather the last payment, E quando eu dei ao meu avô o último pagamento, it was like this big relief of being loaded and lifted off my back. então eu me sentia assim com aquele alívio gigantesco, como que o fardo pesado foi retirado das minhas costas. Maybe you have owed somebody some money. Talvez você já tenha devido a alguma pessoa certa quantidade de dinheiro. You understand the relief of paying off that financial E debt. você entende qual é o alívio que se tem quando você faz todo o pagamento. But I want to tell you tonight E eu quero falar com vocês hoje à noite that any earthly relief that you have felt que qualquer tipo de alívio terreno que você sinta pales in comparison to the relief of the debt of your sin by Jesus Christ. é quase nada comparado com o alívio que se tem quando você é perdoado por Cristo Jesus. God's love is so well. O amor de Deus é só eu posso fazer, estou trazendo, fazer a mesma coisa. It is pictured and displayed to us. Então retratado aqui para nós. It is given to us in a great example, E é nos dado um grande exemplo, and it's extended to us. e que é estendido até nós, And you and I receive God's love, e nós, você e eu, recebemos o amor de Deus, all in the context of the gospel of Jesus Christ. tudo dentro do contexto do Evangelho de Jesus Cristo. So much so that when we hear the story of Jesus Christ, Assim, então, quando nós ouvimos a história de Jesus Cristo, the Holy Spirit, by His grace, has opened our eyes. o Espírito Santo, por sua graça, abre os nossos olhos. And what draws us into this is God's love. E o que nos atrai para isso é o amor de Deus por And nós. we understand that we are obligated to God, and it's because of His love. E nós então entendemos que somos obrigados a servir a Deus por causa do amor para com Ele. We owe a debt to God. Nós temos um débito para com Deus. Not of gratitude only, Não é questão só de gratidão, but we also owe God love. mas também nós devemos a Ele amor. In
Romans chapter 12, verses 1 and 2, Em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, God says we are to give Him our life and present our bodies a living sacrifice. Deus diz que nós temos que dar a nós mesmos como sacrifício vivo. We do not live as the world, Nós não entregamos isso ao mundo, and by the result of that, we prove what the will of God is. e como resultado disso a gente pode provar qual é a vontade de Deus. Part of that living sacrifice is living with believers in peace. Parte desse sacrifício vivo é viver com os demais crentes em paz. And you and I function as a part of the body of Christ, E eu e você funcionamos como parte do corpo de Cristo, serving one another, servindo um ao outro, exhorting one another, então exortando um ao outro, giving to one another liberally. liberalmente, espontaneamente, dando uns aos outros auxílio. And then in Romans 12, 9 through 21, he talks about living with all men with the same understanding. E em Romanos capítulo 12, versos 9 em diante, ele vai falar como cada um de nós temos que viver para isso. And in fact, we're devoted to one another E de fato somos para ser devotados uns aos with outros, a brotherly love. com amor fraternal. And rather, we actually give preference to somebody else over ourselves. Então, ao invés de darmos prioridade a nós devemos preferir os outros ao invés de nós. That includes meeting their needs, E isso inclui suprir as suas necessidades, being hospitable, sermos hospitaleiros, bless those who curse you. Abençoar aqueles que nos amaldiçoam. And we don't allow the lowly people to go without love. Então nós não vamos permitir que as pessoas de classes mais baixas podem sair sem amor. And he continues the idea of a sacrifice even to the point of the government of Romans chapter 13. Então ele continua com essa questão do sacrifício até mesmo e do amor para o outro, até envolvendo as autoridades da época. And right now in the world we see people dissatisfied with their governments. E agora mesmo, nesse momento no mundo, nós vamos encontrar pessoas que não estão satisfeitas com os governos. Turkey, Turquia, por exemplo, Egypt, Egito, right now in the United States, agora mesmo lá nos Estados Unidos and even here. e até mesmo aqui. But even in those situations, we are still to live respectfully with regard to our governments. E mesmo nessas situações, nós ainda precisamos ter respeito para com os nossos governantes. And in fact, what we have now in verse 8 of Romans chapter 13, E agora nós temos aí em Romanos, no capítulo 13, verso 8, the two marks of love which should be seen in all of our relationships. temos duas marcas do amor que devem ser vistas nas nossas relações. The first is our love debt to one another. Então, o primeiro, na verdade, é a nossa dívida de amor uns para com os outros. And then our love discharged. E a outra, na verdade, é o pagamento deste amor. Look again at verse 8, please. Olha lá, por favor, no versículo 8 de Romanos capítulo 13. Romanos 13, verso 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. He starts out by saying that we should owe nobody anything. Ele começa dizendo que nós não deveríamos dever nada a ninguém. And sometimes we use this verse to support that Christians should never be in debt. E às vezes nós usamos esse texto para poder dar base para dizer que o crente não deveria ter dívida nenhuma. Now the Bible speaks about debt a lot. A Bíblia de fato fala muito sobre dívidas. In Exodus chapter 22, Lá em Atos capítulo 22, it tells us that we're not to charge each other interest. fala que nós não devemos emprestar com juros. In Psalm 37, Salmo 37 it tells us that we are to be gracious and lend it to people. diz que nós devemos ser graciosos ao emprestar para as pessoas. In Matthew chapter 5, E lá em Mateus capítulo 5, it says, do not turn away somebody who wants to borrow money from you. diz assim: não vire as costas para alguém que vai te pedir emprestado. And Luke chapter 6, Lucas capítulo 6 it tells us that we are to be kind and to give to people. diz que devemos ser bondosos e também voluntários em dar às pessoas. So the Bible doesn't tell us we cannot borrow money, A Bíblia não diz que nós não devemos tomar dinheiro emprestado, but it makes it very clear that if we do borrow, mas deixa bem claro que se nós realmente tomarmos algo emprestado, we are to pay what we owe nós então devemos pagar aquilo que devemos, when we owe it. quando nós devemos. Well,
Human history, lending and borrowing have been common practice. Então, na história de toda a humanidade, essa questão de emprestar e tomar emprestado tem sido algo bem prático. And in the Bible, lending and borrowing has been regulated so that the poor cannot be taken advantage Então, of. na Bíblia, a questão de tomar emprestado e dar emprestado tem sido regulado a fim de trazer benefício para o pobre. And the Bible warns about only borrowing when you have a serious need, not so you can have a luxury. E a Bíblia diz que nós podemos somente tomar emprestado quando tivermos uma necessidade real e não algo querendo suprir a luxúria nossa. Now there is one obligation or debt that you and I can never repay. Nós temos, no entanto, uma obrigação que eu e você, nós jamais podemos pagar. We will never repay our debt of love. Nós jamais vamos conseguir pagar a nossa dívida de amor. You and I owe God love. Eu e você devemos a este amor de Deus. As much as you love God, Quanto mais você ama Deus, in your deepest, most worshipful moment, e de uma forma mais profunda na sua adoração naquele momento, you can never love God as much as He's você nunca vai amar a Deus da forma como Deus te ama. When I think of that wonderful verse in the book of Romans, Então, quando eu penso no versículo maravilhoso do livro de Romanos, God demonstrated His love toward us, que Deus demonstra o seu amor para conosco, in that while we were yet sinners, Christ died for us. pelo fato de ter Cristo morrido por nós. I'm reminded of the picture of the Garden of Gethsemane. Eu me lembro de uma imagem lá que aconteceu no jardim do Getsemane, That night that Jesus died, na noite em que Jesus morreu. Jesus and the disciples gathered in the upper room. Jesus e os discípulos, eles então se encontraram na parte superior. And as they were excited about what was about to happen, E eles estavam então empolgados acerca daquilo que estava para acontecer. they were thinking Jesus was about to set up His kingdom. Eles estavam pensando que Jesus estava a ponto de estabelecer o seu reino. And so they were discussing and arguing about who would be the greatest. Então eles estavam discutindo, argumentando uns com os outros quem era o maior. If you study the book of Luke, you realize that this has been about a year and a half long discussion. Se você então dá uma olhada no livro de Lucas, você vai perceber que essa discussão tem sido pelo menos durante todo um ano. And as they are discussing that, Jesus wraps a towel around Himself and He washes their feet. Então, quando eles estavam discutindo isso, Jesus então se prepara e ele coloca-os ao redor e ele vai lavar os pés deles. The Apostle John gives us a great description of all the conversation that took place, and it's an amazing conversation. O apóstolo João então vai nos apresentar uma discussão maravilhosa toda que aconteceu durante esse momento aí. He talks about leaving. Ele fala sobre viver. He encourages them that He will not leave them alone. E Jesus encoraja-os que Jesus não vai deixá-los He sozinhos. will send them a comforter. Jesus vai enviar-nos o Consolador. And then He prays John 17 on behalf of the E disciples. então ele vai fazer a oração sacerdotal em João capítulo 17. During that evening, they sent Judas out, Naquela mesma noite então, eles enviaram Judas para algum lugar. and Jesus, knowing that Judas would come back to the upper room with the soldiers, leaves. E então Jesus sabia que Judas iria retornar para a sala superior com os soldados. They walk along the streets of Jerusalem, Então eles caminharam pelas ruas de Jerusalém, through the Kidron Valley, através daquele vale, and into the Olive Garden called Gethsemane. até lá no Jardim das Oliveiras, no local chamado Getsemane. And Jesus begins to think through what is going to be happening in the next few hours. Então Jesus começou a pensar o que estaria para acontecer nas próximas horas. He leaves 8 of the disciples, Então ele deixou os discípulos ali naquele lugar, takes Peter, James, and John a little further, pegou a Tiago, Pedro e João, então levou a um lugar um pouco mais distante leaves them there and asks them to pray. e deixou-os naquele lugar e pediu para que eles ficassem orando. And then he walks a little further, about a stone's throw, Então ele caminhou um pouquinho sozinho e ficou ali naquele lugar. and it says that our Lord collapsed. He fell. Então é dito que ele basicamente ele teve um colapso e caiu. He's overcome. Ele está sobrecarregado. It is a heavy, heavy weight upon him. É um peso enorme nas suas The costas. whole entire reason why he came to this earth is about to take place. A razão inteira pela qual ele chegou até aqui na terra está perto de acontecer. Think about it for a minute. Pensa um pouquinho, um minuto. Our holy God Nosso Deus Santo
is going to take on our unholiness for us. vai então pedir de nós uma hora de santidade. The Bible tells us that a holy God cannot see, look, touch evil at all. A Bíblia diz que o Deus Santo não pode ver, não pode tocar But qualquer Jesus pecado. is going to take it. Mas Jesus vai tomar os pecados. How holy is God? Quão santo é Deus? Remember the story of Nadab and Abihu. Lembra bem da história de Abiú e Nadab e Abiú. Yeah, they were sons of Aaron, Eles eram filhos de Arão. and they had just inaugurated the new E tabernacle. eles acabaram de inaugurar o novo tabernáculo. And they got up and they got their pans. Então, quando eles pegaram o seu material e se levantaram, They did not follow the strict orders. eles não seguiram as instruções estritamente. And they brought the coals for the incense to the tabernacle. Então eles trouxeram o carvão para o incenso do tabernáculo. But because they made a shortcut or a spot, a different way would be easier. Mas porque eles pensaram num atalhozinho para fazer a coisa um pouco mais fácil, God called it a strange fire. então Deus chamou aquilo de um fogo estranho. And fire comes out of the Holy of Holies, E Deus, causando esse fogo que veio fora do Santo dos Santos, consumes Nadab and Abihu. consumiu Nadab e Abiú. They did not follow the holy order of God. Eles não seguiram as ordens santas de um Deus santo. And they received the wrath of God. E então eles receberam a ira de Deus. Now, how serious is this? Então veja bem, quão sério é isso? It is so serious that Aaron, their father, É tão sério que Arão, o pai deles, is not allowed to show sadness or weep over the death of his son. não foi permitido mostrar qualquer tristeza ou mesmo chorar pelo que aconteceu com seus To filhos, show that the death of his sons were just before holy God. para mostrar que a dívida dos seus filhos era realmente uma dívida séria diante do Deus sério. There's another story. Tem uma outra história, The story is about Uzzah. uma história sobre o rei Asa. The Philistines had captured the Ark of the Covenant, Os filisteus então pegaram a arca da aliança. and their idol Dagon had fallen down in front of it. Então os ídolos deles caíram em frente da arca. They moved it to another people, Então eles moveram para um outro povo and they began to have tumors. e aquele pessoal começou a ter tumores. So they sent the Ark of the Covenant back. Então eles pegaram e mandaram a arca da aliança de volta. And the Ark of the Covenant had sat there idle with no place to stay. E então onde a arca da aliança era colocada, nenhum ídolo tinha condições de ficar ali. David had a dream to put the tabernacle of God in Jerusalem. Então Davi tinha sonhado sobre o fato de colocar a arca da aliança em Jerusalém. And he was going to make, he made a new cart to carry the Ark of the Covenant back. Então ele fez uma carroça para poder levar a arca da aliança de volta para Jerusalém. And just any cart wouldn't do. He made a brand new cart. E não foi qualquer carro, ele fez uma carroça nova. But God said, Mas Deus disse: only the sons of Korah can carry the ark. somente os filhos de Coré podem levar a arca. David ignored the command of God. Davi ignorou a ordem de Deus. So they put the Ark of the Covenant on the cart. Então eles colocaram a arca da aliança lá naquela carroça. And he places a man on one side E ele colocou um homem do lado, and Uzzah on the other side. e Asa estava no outro. And as they are going back to Jerusalem, Então, à medida que eles estavam se dirigindo para Jerusalém, the cart hits a rock, então a carroça bateu numa pedra, displaces the Ark of the Covenant. então deslocou a arca da aliança. And Uzzah, because he did not want the Ark of the Covenant to fall, Então Asa não queria que a arca da Uzá, ele não queria que Uzá não queria que a arca da aliança caísse. he places his hand at the stop the fall. Então ele colocou a sua mão para impedir a queda. And when he touches the Ark of the Covenant, Mas quando ele tocou na arca da aliança, he immediately dies. imediatamente ele morre. David is angry with God. Davi então está irado contra Deus. How could God kill Uzzah Como é que Deus podia ter matado Uzá? when all he was doing was trying to protect the ark? Tudo que ele queria, na verdade, era proteger a arca. God was maintaining his holiness before his people. Mas Deus estava mantendo a sua santidade diante do povo. Now, remember that holiness of God. Agora bem, lembre-se da santidade de Deus. This holiness of God who cannot stand one good act by a man. Essa
santidade de Deus não pode ser comparada com um ato de bondade mesmo do homem. It is now going to bear the sins of the world. Vai agora então tomar